Olá turma, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu vou refazer algumas aulas que são mais importantes, né? Principalmente quando fala sobre a análise estatística dos dados, especialmente nos blocos ao acaso e depois nas análises de regressão. Então, para a aula de hoje, eu vou refazer com vocês, revisar um pouquinho um conteúdo teórico aqui sobre delineamento de blocos ao acaso e vou refazer com vocês aquele exercício de soja que eu enviei para que vocês fizessem, tá bem? Então eu refaço aqui com vocês, eu faço o exercício aqui com vocês, a gente entende como é que ele se procede e depois vocês fazem em casa para entender bem e pegar a prática de como se analisa os dados. Então, pessoal, o delineamento de blocos ao acaso, ele se diferencia do delineamento inteiramente casualizado, que foi da última aula, porque é um tipo de experimento que normalmente a gente faz a campo, colocando vários blocos em que cada bloco tenha todos os tratamentos. Então, digamos assim, essa área que a gente está vendo aqui na nossa frente, que está delineada de vermelho, ela é, na verdade, um bloco com todos os tratamentos. E cada tratamento aqui dentro, cada parcelinha, é uma unidade experimental. Aqui do lado tem mais 1, 2, 3 blocos. Os 4 blocos é o mesmo experimento, só que tem todos os tratamentos em cada bloco. Na prática, ele vai ficar um desenho mais ou menos como esse. Bloco 1, 2, 3 e 4, certo? E todos os tratamentos do A ao H, todos esses tratamentos estão dentro de todos os blocos e os tratamentos estão ao acaso. Por isso que a gente chama de delineamento de blocos ao acaso. Você pode ver que o primeiro tratamento nesse bloco é o C, depois é o E, depois é o D, depois é o A. Eles estão dispersos dentro de cada bloco. Lá na análise do quadro de variância, qual que é a mudança que a gente vai ter? Vai entrar o fator bloco na fonte de causa de variação. Antes a gente tinha o quê? Tratamento, erro e o total. Agora a gente tem também bloco, além de tratamento, erro e total. Qual que é o ponto negativo disso? Os blocos vão tirar um pouquinho de grau de liberdade que iria para o erro. Ou seja, aumenta a força do erro, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, se o teu bloco ele foi efetivo e deu certo, ele aumenta a possibilidade de que o teu experimento tenha dado certo. Ou seja, que tenha dado diferença significativa entre os tratamentos. Então, ponto negativo é que se o teu bloco não for eficiente, perde grau de liberdade, não deveria ter feito bloco, deveria ter feito delineamento inteiramente casualizado. Ao mesmo tempo, o ponto positivo é que você pode ganhar maior possibilidade de ter diferença de médias dos tratamentos se o teu experimento com blocos deu certo. Tá bem? O sistema é o mesmo da outra aula, eu vou passar rápido disso aqui, porque a gente estabelece as hipóteses. As afirmações H0, aceita-se H0, os blocos não são heterogêneos, e aceita-se H1, então os blocos são heterogêneos. Vamos estabelecer os mesmos 5% de significância, ou 0,05, mesma coisa. A gente vai olhar, vai comparar o F calculado com o F tabelado. Se o F calculado, qual que é o F calculado mesmo? Esse valor que vai dar aqui no final, para o bloco, né? Se o F calculado para o bloco for maior do que o F tabelado, certo, está na região crítica, rejeita-se H0, aceita-se H1. Se o F calculado for menor, rejeitou-se o bloco. Ou seja, quer dizer que você não deveria ter feito bloco, deveria ter feito delineamento inteiramente casualizado. Muita gente interpreta e diz assim, então o experimento todo deu errado. Não, na verdade, o experimento pode ter dado certo. A única coisa é que se você for repetir o experimento daqui a um ano, você pode fazer delineamento inteiramente casualizado. Mas, basicamente, na prática, o que isso está dizendo? Que a tua área é tão homogênea, é tão parecida de uma ponta a outra, que não precisa ter bloco. Pode fazer o delineamento inteiramente casualizado com as parcelas dispostas em uma área só. Certo? Então é isso que quer dizer. Na verdade, ele está dizendo que a tua área é extremamente homogênea. Só que na prática, às vezes isso não acontece. Tá bem? Depois a gente faz o mesmo procedimento agora para análise de variância dos dados. Certo? A mesma coisa.
Se o F calculado for maior que o tabelado, então quer dizer que um dos teus tratamentos se sobressaiu em relação ao menor. Certo? Mas é só isso que falou. Então, depois disso, o que a gente faz? Um teste de diferença de médias. No caso aqui, um teste de Tukey para os dados. E aí, o que apareceu? Aqui seria um tratamento de sementes. Aqui nesse tratamento de sementes, a gente viu que o pior tratamento foi a testemunha. E o que o melhor de todos, o pior porque recebeu a letra D, né? A letra mais baixa aqui de todas, da escala alfabética. E quem recebeu a letra mais alta, a letra A, foi o tratamento Vitavax, mais Tira, mais COMO, cobalto molibdênio, deve ser no caso, mais o inoculante, certo? E aí, por consequência, o terceiro e o quarto tratamento foram iguais, receberam a letra B, e o Vitavax mais o Tira recebeu a letra C. Ou seja, esse é superior a todos os demais. Esses dois são iguais, mas são superiores a esse e a esse. Esse aqui só é superior à testemunha, certo? É essa interpretação que a gente deve fazer em um caso desse. Agora então, pessoal, vamos fazer aqui a parte prática dos dados que eu enviei para vocês, certo? Qual foram os dados que eu enviei? Foi em relação à produtividade de soja de acordo com o tratamento de sementes. Tinha uma testemunha, foi feito com mancozeb, foi usado azoxistrobina mais benzovintiflupir. Eu não me lembro se é exatamente assim que se pronuncia esses produtos, mas acho que é. E depois os dois de antes mais o mancozeb. Então, unindo com esse tratamento que ele se vincula, normalmente ele é usado ambos juntos, mas adicionando também o mancozeb aqui de cima, tá bem? Bloco. Nesse caso a gente teve 3 blocos. Olha só, a testemunha teve 3 repetições no bloco 1, 3 repetições no bloco 2, 3 repetições no bloco 3. Tudo isso vai ter exatamente da mesma maneira para os outros tratamentos. Igualzinho, não muda nada. Aqui estão as 3 repetições, né, dentro de cada bloco, e a produtividade de cada uma dessas unidades experimentais. E, aqui do lado, eu já coloquei para vocês assim, o tratamento, testemunha, bioestimulante. Ah não, desculpe, vamos copiar junto aqui que eu esqueci de trocar os nomes, acabei deixando os nomes da análise da semana passada, mas não tem problema, já fizemos juntos aqui e já deixamos prontos. Só estou dando aqui Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal, por isso que é sempre importante que naquela primeira aula de todas práticas que a gente teve, eu fiz com vocês alguns procedimentos de Excel, né? Para a gente entender um pouquinho como é que se usa o Excel, porque realmente é uma ferramenta muito prática, muito útil e bem fácil de usar. É um sistema muito simples, mas que facilita muito a nossa vida para praticamente qualquer coisa. Dados financeiros, análise estatística, tabelamento de dados, sei lá, de uma obra, qualquer coisa do tipo, então isso vai facilitar para nós. Por isso que a gente fez todo aquele primeiro procedimento de entender como é que usa o Excel. Tratamento, coloquei as médias, eu já fiz a média normal, a média de todo o tratamento testemunho e dos outros 3 tratamentos, para Tukey e para Scott-Knott. Mesmos valores, exatamente os mesmos valores. Só que aí a gente já faz os 2 testes para ver se dá diferença, para ver se um é mais simples do que o outro para se interpretar. Mas lembrando que os 2 estarão corretos estatisticamente, posso usar qualquer um dos 2. Só estamos fazendo os 2 para comparação mesmo, só para entender um pouquinho mais como é que funciona o procedimento analítico. Então, pessoal, primeira coisa, como eu falei para vocês, seleciona todos os dados, dá um Ctrl+C. Vamos abrir aqui o BR Office que eu já tinha aberto. Quando abrir o BR Office, ele vai dizer lá para planilha, apresentação, doc, você vai em planilha. Ctrl+V. Aqui estão nossos dados, todos aqui. Vamos em arquivo, salvar como. Aqui no salvar como eu já abri uma pastinha que diz, onde que ela está? Aqui, DBA mais diferenças de médias. Vamos salvar aqui dentro, vamos colocar um título, análise Tukey. Vamos fazer um Tukey primeiro. E vamos utilizar aqui
o formato de base, né, que é o que faz a leitura pelo programa Sysvar que a gente está trabalhando. E é só salvar, vamos manter o formato atual e vamos dar um OK aqui nessa mudança. Dá para fechar esses dados aqui, porque senão o programa pode dar algum erro por esses dados estarem aparecendo. Abrindo o Sysvar, a gente vai em Análise, a nova, primeira opção, Abrir Arquivo. Aqui no Abrir Arquivo é só abrir a nossa pastinha, selecionar os nossos dados, ele é o único que vai aparecer aqui, Abrir. Já vai abrir, abriu. Clica em Tratamento, apareceu aqui embaixo, né? Adicionar. Clica em Bloco, apareceu aqui embaixo, Adicionar. Isso aí. É as duas causas de variação que a gente vai ter, mais o erro, só que o erro, o programa ele sabe que deve introduzir sozinho esse erro de variação. Desculpa, essa causa de variação. Fim, encerrar, sim. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o tratamento para fazer o teste de Tukey. Ambos, tanto o tratamento quanto o bloco, já vão passar pela análise de variância, certo? Mas a gente vai selecionar aqui o Tukey para fazer um teste de diferença de médias, que é o que a gente quer no final. Qual que seria o certo? Primeiro faz a análise da variância, vê se deu certo, depois volta e já faz o teste de diferença de médias. Mas não tem por que a gente fazer esse caminho duas vezes. Já seleciona o Tukey e você vai ter a análise completa, depois você vê se deu ou não deu certo. Qual que é a causa aqui que a gente quer analisar? Produtividade. Finalizar. Finalizar. Certo, tá aqui então, pessoal. Tudo prontinho de acordo com o que eu falei para vocês. Primeira coisa, tratamento. Tratamento foi significativo. Ou seja, ele foi menor que 0.05. Olha só, 0.05, 5 estaria aqui, ó. Ele nem apareceu 0.05. Quer dizer que foi muito significativo, certo? Na verdade, não existe isso do muito significativo. Ou foi significativo ou não foi. E olha só, nosso bloco não foi significativo. Ou seja, nossa área é tão homogênea que não precisaria ter bloco. Poderia ser um delineamento mais simples, como um delineamento inteiramente casualizado, ou até algumas faixas com tratamento, certo? Feito isso, vamos para os nossos dados. Pessoal, acho que vocês perceberam que eu parei de falar do nada e comecei de novo. É que eu dei um pause aqui no nosso vídeo para refazer a análise, para vocês não passar por todo o processo, porque aqui eu tinha esquecido que o programa ele não lê quando tem um nome de tratamento muito comprido. E aquele nosso tratamento ele tinha um nome tão comprido que ele extrapolava o tamanho que deveria ser essa nossa linha de baixo. Então eu fui lá e reduzi, coloquei só, abreviei cada tratamento, coloquei aqui embaixo, reduzidinho o tamanho, né? Para poder caber em toda essa linha, tá bem? Por isso que eu parei e voltei, mas para vocês não acompanhar todo o processo, porque não tinha necessidade, tá bem? Agora vamos ver assim, melhor tratamento, no caso aqui o sistema faz ao contrário, o que receber a letra A, recebe a letra A com o maior número. Então, A4 é a mesma coisa que A. Foi o tratamento que tem os 3 produtos vinculados, que agora eu coloquei aqui só a abreviatura. Então, a letra A, vamos passar aqui, a letra A vai para o nosso A, certo? Voltamos lá nos nossos dados, a letra B vai para um tratamento que também tem a segunda combinação. Letra B. Tá bem? E aqui, por consequência, a gente tem aqui o Mancozeb recebendo o C e a testemunha recebendo a letra D. Vamos colocar aqui, recebendo o C, e a nossa testemunha vai receber a letra D. Certo? Então, nesse caso aqui, todos os tratamentos apresentaram diferença significativa de um para o outro. Ou seja, o que combinou os 3 produtos recebeu a letra A, foi superior a todos. O segundo, com azoxiestrobina mais o benzovindiflupir, recebeu a letra B.
foi inferior a este, porém foi superior aos demais tratamentos. O mancozeb foi o pior dos tratamentos que recebeu algum produto e só foi superior, logicamente, à testemunha, que em si foi o pior de todos os tratamentos. Tá bem, pessoal? Então, basicamente é isso a análise. Agora, só para a gente aproveitar o tempo, né? Vamos fazer a mesma análise, a mesma coisa, só que vamos fazer o teste de Scott-Knott, certo? É interessante, o interessante da gente trabalhar assim, fazendo junto as nossas análises, é que esses problemas, esses erros, assim, que nem aconteceu de um nome muito comprido, são coisas extremamente práticas que não está escrito em lugar nenhum. Até pode estar escrito no manual lá do programa, muitas vezes a gente acaba não lendo e acaba indo mais pelo conhecimento aplicado. Aí às vezes surgem esses problemas e muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de resolver. Então o interessante disso é que vai aparecendo os problemas e a gente vai resolvendo junto. Então vamos colocar aqui o nome, teste de Scott-Knott, análise de base. Sempre lembrar de salvar nesse formato. Manter o formato atual. Ok. Podemos fechar o BR Office, não vamos usar mais ele. Deixamos a nossa planilha aqui em cima, já vendo os dados. Vamos abrir o seu usuário. Mesmo processo, análise, a nova, abrir arquivo. Scott-Knott, pode ver que aparece só os dois aqui, né? Porque é o único formato que ele vai ler. Abrir. Causa de variação, tratamento, selecionou aqui embaixo, cliquei nele, ele vem aqui para baixo, adicionar. Bloco, veio aqui para baixo, adicionar. Então os dois aqui, as duas causas de variação que a gente seleciona. Fim. Vamos encerrar o quadro. Quem a gente quer analisar? Tratamento. Qual a análise que a gente quer fazer? Scott-Knott. Ok. Ok novamente. Qual que é a variável? Produtividade. Finalizar. Finalizar novamente. Aqui estão os dados. Basicamente, a análise de variância que foi feita antes é exatamente a mesma. Olha só, os tratamentos foram muito menor que 0.05, nem aparece aqui valor. Novamente, o nosso bloco não foi significativo, mesma coisa, não mudou nada isso. Os valores são todos iguais, as médias são exatamente a mesma coisa, não mudou nada. E a interpretação foi igual, novamente. O A4, que seria o A, para o tratamento que combinou os três, o A3 que seria o B para o tratamento que combinou dois produtos, o A2 que seria o C para o mancozeb e o A1 que seria o A para a testemunha. Mesma coisa. Foi exatamente a mesma análise. Por que foi a mesma análise? Porque neste caso aqui, a gente está falando de um tratamento que tem muita diferença entre um e outro, que foi diferente do da semana passada que eu mandei para vocês, né? Em que a gente tinha uma escala em que os tratamentos eles se cruzavam, né? E às vezes a gente tinha aquele tratamento do Tukey AB, CD, CA, que daí era diferente do maior, mas não era do menor. Então isso gera um pouquinho de confusão. Agora o Tukey foi preciso. Usa Tukey, tranquilo, fácil de interpretar. Scott-Knott, mais fácil ainda. Nesse caso aqui, mesma interpretação para os dois estilos, tipos de análise ou padrões de análise, tá bem? Espero que tenham entendido, façam esse exercício em casa e me mandem ele resolvidinho com uma breve interpretação desses dados, tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente e na próxima semana a gente se encontra com mais uma dessas análises. Abraço!